começo esse vídeo trazendo uma fotinho do Victor Hugo, tá? Meninos, é um autor que vale a pena ser lido, tá? Eu já li Os Miseráveis, 93, O Homem que Ri, Trabalhadores do Mar. Um mais lindo que o outro. O meu favorito é o Trabalhadores do Mar, mas eu não sei se eu saberia, assim, escolher realmente, dizer, não, é o melhor, tá? Pra mim, dele, dos que eu tenho aqui, só me falta O Último Dia de um Condenado, que por ironia é o primeiro. Mas é um belíssimo autor do romantismo que merece ser lido. O cara era um oceano literário. Não falta nada na história dele, gente. É aquele romance que você acaba satisfeito, porque o cara é perfeito, tá? Na escrita. Alguns fatos históricos que se relacionam com o romantismo é a Revolução Francesa, a invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão Bonaparte, a chegada da família real no Brasil, tá? E a independência do Brasil. O movimento romântico brasileiro teve como marco inicial a publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, em 1836. O próprio nome do livro já é romântico, Suspiros Poéticos e Saudades. Bom, a gente não vai falar muito de poesia, porque a gente, afinal de contas, está discutindo aqui a questão da prosa, né? Mas, deixa eu ver, o que mais a gente pode falar? Lord Byron escreveu Dom Juan, que também é um ícone. Já falei do Camilo. José de Alencar. Ah, sim, tem um livro do José de Alencar que eu acho um dos melhores da literatura brasileira. Eu queria muito que adotassem no vestibular, mas só quando eu for a responsável por isso, talvez, né? Que é o Senhora, né? Senhora do José de Alencar, de todos os livros dele, na minha opinião, é o melhor. Tanto do ponto de vista da narrativa, quanto da qualidade literária, quanto da complexidade da trama que é desenvolvida. Além do que tem uma grande discussão já da condição feminina, já da questão dos casamentos arranjados, né? Então, tem também uma discussão de costumes bastante relevante. Eu acho que vale muito a pena, Senhora do José de Alencar. Bom, o que mais eu posso falar sobre isso antes de começar os textos em si, né? Já falei das 4 características. Ah, sim, faltou falar da questão do grotesco e do sublime, né? Veja só, é nessa época que aparecem, por exemplo, ideias como a do conto A Bela e a Fera. É nessa época, por exemplo, que vai aparecer um Frankenstein. É nessa época, por exemplo, que vai aparecer um Corcunda de Notre Dame, tá? Sempre uma ideia, assim, de uma jovem muito boa e perfeita se relacionando com uma fera, né? É uma fusão entre o belo e o feio. E também é uma oportunidade de seres e pessoas imperfeitas se tornarem protagonistas ou pelo menos importantes na história, tá bom? Então isso nunca antes tinha acontecido na história da literatura, tá? Não tinha essa relação. O feio, o grotesco, ele surgia sempre como vilão, como representante do mal, do diabólico, né? Nesse momento começa a se aceitar que o bom também pode ser belo, aliás, que o bom também pode ser feio, que o feio também pode ser bom, né? Que mesmo a criatura imperfeita pode estar do lado do bem, né? As coisas não ficam mais tão maniqueístas. É muito interessante. Tem uma coisa em alguns romances que é uma volta ao medievalismo, né? A gente tem um retorno aí às origens do povo do autor, da sua língua, do seu próprio país, de aspectos culturais, e através disso é que se torna uma obra mais nacionalista. Aí vai falar sobre a questão das artes plásticas, que hoje não é uma coisa que importa tanto pra gente. Vai falar sobre o romantismo alemão. Tem uma ideia que eu acho interessante de falar pra vocês, que é do Sturm und Drang. Eu não sei se é assim, acho que é Sturm und Drang, que é em alemão. Tempestade e ímpeto. É dessa corrente filosófica e artística que vai surgir essa ideia mais sentimentalista, tá? Isso foi nesses movimentos aqui que começou um pré-romantismo. E aí vai vir o Goethe, o Schiller e outros caras, o Schlegel, Novalis, que são outros romancistas alemães muito famosos. A gente vai ter o Victor Hugo, o Stendhal, o Vermelho e o Negro é outro super romance clássico da era do romantismo que vale muito a pena ler.
O Musset, que é aquele poeta que eu disse para vocês que dizia que um bom poema tinha que ser escrito enquanto uma vela durasse. Então, o sujeito tem aquele ímpeto artístico, poético, ele senta, acende a vela, escreve o poema, apagou a vela, o poema tá feito, não tem que fazer revisão, etc. É puro sentimento. A gente tem o Giacomo Leopardi com o Leopardo, que a gente tem o Gato Pardo, que aqui a gente tem algumas traduções que colocaram como o Gato Pardo, que é um super romance italiano, histórico, da era do romantismo, né? Alexandre Herculano, e aí se vocês quiserem indicações de leitura dessa época, eu tenho várias, né? Aí eu queria ler para vocês 2 trechos, um é um poema e um é uma parte do Homem que Ri, só para ilustrar um pouquinho tudo isso que a gente veio conversando, tá bom? Então, isso aqui é uma fala do Gwynplaine, que é o Homem que Ri, é o protagonista do livro do Victor Hugo. E vou ler para vocês. Vossa Majestade, senhores parlamentares, entre vocês sou conhecido como Marquês de Clancharlie, mas meu nome verdadeiro é de um pobre Gwynplaine. Sou um miserável, talhado no estofo de um senhor por um rei, por sua obra e graça. Mas o meu coração não está aqui. Mas senti que precisava dirigir-me aos senhores. Por quê? Para preveni-los. Senhores, vim confiar-lhes uma notícia. O gênero humano existe. Baixem o olhar, olhem ao redor, embaixo de vocês. Estão marchando sobre cabeças, atentem às leis que decretam. O esgotamento do povo é terrível. Por toda parte há desemprego. Majestade, o que fizeram com o meu rosto, vós fazeis com o vosso povo. O povo está sendo mutilado. Deformaram-lhe os seus direitos, a justiça, a verdade, a razão, a inteligência, como fizeram com a minha boca. Olha para mim, majestade, o povo sou eu. Um dia deixarão de ser os senhores. Nada mais de prosternação, de baixeza, de ignorância, de cortesãos. Os valetes, de reis. Teremos homens livres, à luz. Então, o Gwynplaine, ele é um fenômeno de um costume que realmente existia naquela época, de se pegar crianças pobres, se comprar dos pais e transformar essas crianças em atração de circo. Então, eles pegavam as crianças e prendiam num barril para ele ficar anão, não crescer. Eles deformavam as partes do corpo da criança para ele ser um monstro para poder exibir no circo. E o Gwynplaine, ele foi cortado aqui, ó. Deram para ele um sorriso eterno, ele não tinha como fechar a boca, tá? Então, quando ele fala pro rei, olha pra mim, porque o que fizeram comigo é o que vocês estão fazendo com o povo, né? Ele tá falando concretamente mesmo, do rosto dele. E aqui mostrando pra vocês o romantismo social, né? A forma como o Victor Hugo usou a arte poética e literária, influenciada por uma estética romântica, para poder tratar das misérias sociais. E isso foi, gente, a primeira vez na história do mundo que se fez isso em literatura, tá bom? E outro, eu vou ler para você aqui, um poema do Walt Whitman, que é um poeta romântico norte-americano, super nacionalista. Ele escreveu esse poema pro Abraham Lincoln, e esse poema ficou famoso no filme Sociedade dos Poetas Mortos, porque o título do poema é Oh Captain, My Captain. Quem assistiu sabe do que eu tô falando, né? Então eu peguei uma tradução muito boa para ler para vocês, tá? Ó capitão, meu capitão, nossa terrível viagem se cumpriu. O navio cruzou tormentas, é nosso prêmio pio. O porto vê-se ao perto, os sinos dobram, o povo espera. Olhos que a quilha firme tornam, dessa nave forte e fera. Mas ó coração, coração, ó gotas de vermelho bril, no convés em que ele dorme, deitado, morto e frio. Ó capitão, meu capitão, te levanta, escuta os sinos, a ti se desfraldam bandeiras, a ti se dirigem os hinos. Vê quantas flores e coroas, tantos atavios cobrindo a costa. Vê a multidão que clama, comovida a massa, a dor à mostra. Eis a mão de quem te ergue, aqui, capitão, aqui, pai gentil. Ah, o Senhor se desfaz no deck, onde quedas, morto e frio. Onde quedas mesmo. Meu capitão já não responde, a boca sem vigor e viço. Meu capitão já não se move, cessa o pulso, o corpo rijo. Sã e salva a nave ancora, o périplo se encerra e tudo finda. Da viagem vil, a nau retorna, o grande prêmio, a glória vinda.
Ó clamor das praias, ó dobrar dos sinos, só me restar andar sombrio, no convés em que ele dorme, deitado, morto e frio. Então ele escreveu esse poema pro Abraham Lincoln quando o Abraham morreu. E fica claro, né, nítido, além da linguagem poética e do sentimentalismo, né, grande, a maneira como ele tinha o Abraham Lincoln idealizado, né, um grande líder, o pai da nação, dos americanos, e perfeito, né, alguém para ser chorado e cultuado aí na sua morte pelo que fez em vida. Bom, encerro, gente, essa introdução ao romantismo. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês guardem essas informações. O ano que vem vocês vão aprender isso com mais profundidade no ensino médio. Mas é legal para vocês terem aí o contexto do que é a Moreninha, tá bom? Um beijo, um grande abraço e até a aula no Zoom.